pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Jornada Inesperada mais uma vez. Nesses nossos encontros do domingo, normalmente eu vou tentar trazer para vocês algumas indicações de livro, sugestões literárias, que de preferência possam conversar com algum momento, com algum outro vídeo aqui do canal de sugestões de filmes, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês, de maneira bem despretensiosa, uma coletânea de contos chamada História de Sua Vida e Outros Contos, do autor americano Ted Chiang. E se você não conhece o Ted Chiang, não conhece este livro, fica até o final que nós temos muito para conversar sobre este conteúdo. E eu queria começar falando um pouco sobre o autor. O Ted Chiang é americano, nasceu no estado de Nova York e ele é considerado pela mídia especializada, pelos críticos especialistas, como um autor de grande destaque no campo da ficção científica. Na verdade, ele está sendo um dos que mais se destaca nesse campo na atualidade, mesmo possuindo um número de volumes pequenos publicados. E aqui eu quero destacar para vocês dois pontos importantes nessa questão. Primeiro é questionar o que é considerado um volume pequeno, porque este autor especificamente ele já tem 15 publicações. E com apenas 15 publicações, que para mim não é pouco, ele já acumula um par de dezenas de prêmios e prêmios super importantes no campo da literatura e da ficção científica, mais especificamente nas suas costas. Então, se isso é pouco, eu não sei. A segunda questão, o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que, mesmo possuindo poucos textos publicados, aqui se faz presente mais uma vez aquele ditado popular que fala que qualidade pode ser e deve ser melhor do que quantidade. Parece-me que esse ditado ele se faz presente e verdadeiro mais uma vez. Bom, e como eu disse para vocês, o Ted Chiang ele é americano, nasceu no estado de Nova York. Ele é formado em ciências da computação e atualmente trabalha como diretor técnico de informática. É um autor que é bem verdadeiro nas suas entrevistas, nos seus escritos, e eu acho interessante que ele confessa escrever pouco porque ele tem poucas ideias para histórias, ou melhor falando, é como se ele dissesse que tem poucas boas ideias para histórias. Eu já virei fã dele desde este momento. E que histórias! Temos aqui aquele tipo de ficção científica hard, sabe? Onde a ideia científica ela é examinada em todas as suas faces, ao tempo que funciona como mola propulsora à ação dos seus personagens protagonistas. Eu não conhecia e faz pouco tempo que eu conheço. Na verdade, o meu primeiro contato com o Ted Chiang, eu me lembro bem, sabe? Porque esse é um daqueles livros marcantes, aqueles autores marcantes, então eu guardei muito na memória. Era mais ou menos fevereiro de 2017, eu estava passeando com alguns amigos numa livraria, no shopping, aquelas livrarias grandes de shopping, e vi no mostruário destacado História da Sua Vida e Outros Contos. Esse livro mesmo que eu tenho aqui em mãos, eu comprei naquela ocasião, e na capa dele vinha uma luva, que eu não sei mais onde se encontra, com uma chamada para um filme que iria estrear no cinema naquele ano, naquele mês inclusive, que eu já havia separado na minha lista de filmes a assistir, que era o filme A Chegada. No finalzinho do vídeo eu converso um pouco mais sobre o filme especificamente com vocês. E ali naquela ocasião, não sabia que A Chegada era baseada em um conto de um livro. Eu gosto de livros de contos porque eles são mais fáceis para eu ler na minha rotina, que é muito cheia, muito pesada e, enfim, se encaixa, é um tipo de leitura que se encaixa melhor na minha rotina. Resolvi comprar aí para ler. E, que escolha feliz, viu? São contos fantásticos, maravilhosos. O autor é fantástico também. Neste livro nós temos uma coletânea de contos, mais precisamente são 8 contos, que funcionam de forma independente entre si. Na verdade não existem ligações entre as histórias. Se eu pudesse destacar um elo de ligação entre estes contos, seria apenas o gênero de ficção científica. Os 8 contos são do mesmo gênero. E o estilo de escrita do autor, fantástico, fabuloso, que está presente em todos os contos. Como eu disse para vocês, são 8 contos e eu não consigo escolher o meu conto favorito. Na verdade, existem aqui dentro histórias muito, muito boas e que facilmente poderiam ter sido adaptadas para o cinema. Isso é se, num futuro não muito distante, elas não forem adaptadas também, né? Afinal de contas, a História da Sua Vida, que é o conto principal, o carro-chefe desse livro, já foi adaptado. Então,
fica como se a porteira estivesse aberta para que os outros contos seguissem o mesmo caminho. Eu não tenho um conto favorito no livro, porque em cada conto, de uma maneira muito especial, eu fui lançado em uma jornada de pensamento única, diferente, singular e estranhamente abstrata, porém com muitos elementos de concretude, sabe? Com muitos elementos concretos. E isso me conquistou muito ao ler esse livro. Eu falando um pouco mais precisamente, de forma mais direta sobre os contos, eu queria dizer para vocês que eu poderia dizer que 72 Letras, que é um dos primeiros contos do livro, foi um dos meus favoritos. Por versar por aspectos do ser, por versar de aspectos do ser e da biologia, conversou comigo em diversos níveis. O tempo todo eu ficava pensando sobre o código genético e o paralelo criado com aquelas palavras ditas mágicas que não só davam vida aos seres, mas forma e função a todas as coisas que existiam, né? A todas as coisas vivas e também as coisas inorgânicas. Eu poderia falar também um pouco sobre A Torre da Babilônia, que é o primeiro conto do livro e que também é o primeiro conto escrito e publicado pelo autor. É igualmente grandioso e nos apresenta uma realidade fantástica, um mundo que faz sentido apesar de seus muitos elementos estranhos à nossa realidade. Interessante que existem nos contos elementos místicos misturados a elementos de ficção científica, mas que não se perdem no misticismo ou em sua natureza mística, digamos assim, em sua natureza sobrenatural. E eu me explico. É como se os elementos fossem traduzidos aos olhos da ciência. Quando eu crescer, eu quero ser capaz de escrever dessa forma, dessa maneira, com esta riqueza de textos de inteligência. Outro conto que eu gostei bastante, que eu queria destacar para vocês e queria alertá-los a não deixar de ler, se chama Gostando do que Vê, um documentário. É um conto que nos traz uma reflexão profunda sobre os nossos conceitos de beleza e sobre o peso destes conceitos na geração atual. E esta é mais uma característica marcante do autor. Seus contos, eles sempre nos colocam no centro das discussões e nos faz pensar, refletir sobre aqueles pontos necessários. Ele mistura ficção com realidade com uma maestria tão ímpar que você se sente envolvido do começo ao fim do conto. Por fim, eu posso afirmar que o conto que dá nome à coletânea, História da Sua Vida, é o carro-chefe do livro e é também uma história incrível. História da Sua Vida não é uma história fácil, é cheia de elementos que exigem do leitor um olhar analítico, um pensamento aguçado, disposto a pensar nos possíveis desdobramentos da história. É uma história do tipo inteligente e tem aquele charme de te fazer sentir-se inteligente também à medida que você avança no texto. Especificamente nesse conto, História da Sua Vida, nós vamos acompanhar uma protagonista que é especialista em linguística e que é convocada para a missão de decifrar os códigos de comunicação com uma espécie alienígena que recentemente aportou na Terra. A narrativa, que é incrível, ela é em segunda pessoa e envolve o leitor e o coloca em papel de personagem da história. Isso mesmo, você está lendo em segunda pessoa e você é um personagem da própria história. Olha, fora o formidável desenvolvimento e desfecho da história da sua vida. Não é fácil, mas é incrivelmente envolvente, sedutora e inteligente. Sofreu em 2017 uma adaptação para o cinema em um filme do Denis Villeneuve, intitulado de A Chegada, com interpretações da Amy Adams e do Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro lá dos super-heróis. E hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu também estou gravando um vídeo sobre o filme A Chegada e que eu pretendo colocar em breve aqui no canal. Muito provavelmente, não hoje na publicação desse vídeo, mas numa data breve, nós vamos ter um cartãozinho aqui em cima no vídeo que vai linkar direto para o vídeo do filme. E lá no vídeo do filme nós vamos ter também um cardzinho que vai nos linkar para este vídeo do livro, né? De discussão sobre o livro. Eu queria dizer para vocês que as duas mídias, não é, valem muito a pena, tanto o livro quanto o filme.
São experiências complementares. Você não precisa ter lido o livro para poder ter lido o conto para poder entender o filme, e nem vai depender do filme para entender o livro. Na verdade, como eu disse para vocês, são mídias diferentes, elas exploram de formas diferentes o mesmo conteúdo. E lá no outro vídeo, provavelmente na sexta-feira, nós vamos conversar um pouco mais, de forma mais profunda sobre essa história, tá bom? Mas e você, já conhecia este livro? Já conheceu o Ted Chiang, o autor? Me diz aí nos comentários embaixo qual o teu conto favorito desta obra, desta coletânea. Eu espero voltarmos em breve para nós nos vermos e conversarmos mais sobre livros, sobre literatura, sobre os filmes, com boas indicações. Se o conteúdo estiver sendo do teu agrado, eu te peço que possa curtir, comentar e principalmente compartilhar com seus amigos este conteúdo, para que nós possamos somar, né, nesta nossa brigada que junta, percorre essa jornada inesperada. Vemo-nos em breve. Até mais!